Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, te atualizando sobre renovação de contrato encaminhada no Beira-Rio. Também, o interesse do Inter em um zagueiro do futebol europeu. Além disso, Roger conta com um reforço para essa retomada do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações, porque é muito importante para que a gente continue crescendo aqui na plataforma. Peço também para ti, depois de deixar o like, dar o hype por aqui, que vai ajudar o vídeo a também ser entregue para mais pessoas, para mais colorados, no nosso caso, e todo mundo ficando bem informado sobre o Inter, tá certo? Vamos nessa, gente! Bastante coisa para a gente tratar aqui e eu quero começar falando sobre esse reforço que o Roger conta para a retomada do Campeonato Brasileiro, que é Vitão. Vocês sabem, o Vitão ele foi suspenso pelo STJD por 2 partidas, não joga contra a Vitória e nem o Ceará, se o Inter não conseguir o efeito suspensivo junto ao tribunal, tá? O Inter tenta isso já faz tempo. O Inter fez esse pedido na semana passada e o Inter tem uma expectativa do retorno também para ver se ele vai ter o efeito suspensivo ou não, que é na quarta-feira. O Inter tem essa expectativa de até quarta-feira já ter uma posição se o Vitão será liberado ou não, se ele vai ter o efeito suspensivo ou não, e aí sim encarar a equipe do Vitória. O Roger, no jogo treino contra o Brasil de Farroupilha, utilizou ao lado do Vitor Gabriel o Cleiton Sampaio, já no entendimento que daqui a pouco mais pode não contar com o Vitão. Mas a expectativa do Inter é, cara, dificilmente o jogador que ele acaba tendo uma suspensão e aí tu tenta lá o efeito suspensivo e ele acaba não acontecendo. O Inter tenta reverter essa situação, são 2 jogos que o Vitão pegou, daqui a pouco consegue efeito suspensivo para esse jogo contra o Vitória, muda um pouco também essa suspensão, né, do que foi decidido, julgado sobre a situação do Vitão, pega mais um jogo só e ele fica de fora contra o Ceará e depois tá liberado para atuar. Mas é isso que o Inter tenta, pelo menos para essa partida contra o Vitória, o efeito suspensivo, e aí sim o Vitão sendo esse reforço importante. Vamos lá, né? O Inter, ele é uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, tá? 18 gols sofridos em 12 jogos, tá? Então, cara, é importante. Se com o Vitão já tá difícil, claro, mudou muito, né? Já chegou a ser Vitor Gabriel ao lado do Vitão, já foi agora o Juninho também ao lado do Vitão. Não passa só pela dupla de zaga também essa situação, passa também pelas questões dos laterais e tudo mais. O Inter vive uma situação bem delicada e muitas vezes optou pelo time mais alternativo no Campeonato Brasileiro, tanto que hoje o Inter está dentro do Z4, né? Mas é isso, o Inter tenta esse efeito suspensivo para ter o Vitão à disposição e aí sim contar com esse jogador, tá certo? Aí sim, a gente vai começar a puxar pelo lado de mercado. E aí tem uma situação importante referente a um zagueiro, tá? E aí a informação é lá da Espanha, tá? Se eu não me engano foi o jornal Marca da Espanha que deu a informação de que o Inter estaria interessado no zagueiro Rodrigo Becão, tá? Jogador que ele pertence ao Fenerbahçe, né? Jogador lá do futebol turco, né? O time do futebol turco. Bom, vocês conhecem, o Ener Valencia veio de lá, né? Outros jogadores também, o Fred, né? Fredinho tá atuando no Fenerbahçe e o Marca, né, colocou como se o Inter teria o interesse em contratar esse jogador, tá? Pegou todo mundo de surpresa. A gente sabe que o Inter tem 2 movimentos importantes nessa janela de transferências do meio do ano, que é trazer um primeiro homem do meio campo, né, trazer esse volante para substituir o Fernando e também um extrema pelo lado direito que seja canhoto, que corte para dentro e chute. Mas claro, não dá para descartar outras contratações. Só que o que pegou todo mundo foi a situação do Rodrigo Becão de ele ter contrato com o Fenerbahçe até a metade de 2028. Ou seja, ou tu consegue o empréstimo desse cara para trazer ele para o Beira-Rio, ou tu tem que comprar. E aí se torna um pouco inviável essa situação, até porque não seria só o Inter interessado no Rodrigo Becão, tá? Além do Inter, também foi colocado a Atalanta, da Itália, o Nantes, da França, e também o Bahia. Então, assim, cara, é muito difícil. E até o próprio empresário, né, em contato com a reportagem de GZH, ele acaba negando, falando, cara, o Inter não nos procurou. A gente não teve nenhuma procura do Inter, mas, de fato, teve uma procura do futebol europeu, aí questão da Atalanta, do Nantes, teve a procura do Bahia, isso ele confirma, mas ele não confirma o Inter. Então, cara, pegou todo mundo de surpresa, e a gente sabe, né, pelas condições que o Inter tem hoje,
não dá para dizer que o Inter vai contratar esse jogador, a menos, tá? A menos que o Inter esteja negociando algum de seus zagueiros. E aí, ou o Vitor Gabriel ou o próprio Vitão. Se o Inter tem o entendimento que vai perder Vitão, que vai perder daqui a pouco o Vitor Gabriel, aí sim. Aí tu tem que ir atrás de jogadores e é aquilo que a gente fala. Não dá para ir só em jogadores estrangeiros. O Inter já está na sua cota máxima, já tem 9. Se chegar o Alan Rodrigues, se chegar o Juan Camilo Portilha, a gente está falando de 11, onde só pode 9. Então é uma situação bem delicada. Por isso, né, sai esse nome do Rodrigo Becão, mas, cara, não se animem, né? Vocês que conhecem o Rodrigo Becão, acham ele bom jogador, não se animem, até porque essa situação, ela parece que é muito, muito, muito difícil de acontecer desse jogador desembarcar no Beira-Rio, tá certo? Agora a gente vai para uma renovação. Falei ontem aqui, gente. O Inter começou a debater renovações de contrato. O Inter começou a debater renovação do Bruno Henrique, do Antony, e o Inter também começou a debater a renovação de contrato do Alan Patrick, tá? E aí é aquilo que eu falei para vocês. Pressão do André Cury parece que ela sempre dá resultado no Beira-Rio. A gente está falando de mais um jogador do André Cury, depois de ser colocado, né, dele admitir que tem interesse da MLS, mundo árabe, que todo momento chega a sondagem, o telefone está tocando sobre situações de Alan Patrick. E aí, aquilo que eu trouxe de bastidor ontem de novo, repito aqui para vocês que não assistiram o vídeo de ontem. Lá em Santa Catarina, um pouco antes do jogo contra o Maracanã, né, um dia antes do jogo do Maracanã, o André Cury ele foi lá visitar o hotel do Inter, né, como não quer nada, disse, tô aqui na cidade, vim fazer uma visita, o Alan Patrick tá por aqui, beleza, aí conversamos com ele e tudo mais, e aí foi tocado no ponto da renovação de contrato. E a gente lembrou, bom, mas o Alan Patrick, né, André, ele tem a cláusula automática no contrato, né, lá no final de 2026. Se ele atingir as metas, né, se for bom para todo mundo, renovação automática, tudo certo. E o André colocou, cara, não é assim que tu renova o contrato do Alan Patrick. O Alan Patrick é um jogador diferente, né? Tu quer renovar o contrato dele? Beleza. Mas assim, vai, senta, né, ver o que é melhor, valorização salarial. O Alan Patrick é um dos principais jogadores. Lá na época se colocava muito o Alan Patrick na seleção brasileira, e aí vai ser convocado. O Alan Patrick chegou numa pré-lista de seleção brasileira. Valorizou, não dá para dizer que não valorizou. Mas o Inter, né, tinha uma postura de que não. O Inter tem um contrato com o Alan Patrick e não é o momento de conversar. Mas, né, segundo o site Gol, né, matéria do Thiago Fernandes, site Gol, o Inter está debatendo essa renovação junto do André Cury para a extensão do vínculo até o final de 2027. Ele até alerta, cara, foi colocado uma situação de uma renovação até 2028, mas a tendência é que esse novo contrato seja de 2027. O que pode acontecer nesse contrato é a mesma situação que tem hoje no contrato Alan Patrick, que ele tem metas estabelecidas que o contrato pode ser renovado por mais um ano automaticamente. O Inter pode fazer agora um contrato com valorização salarial para Alan Patrick até o final de 2027, mas colocando os gatilhos e as metas estabelecidas para que esse contrato seja renovado lá no final de 2027, pelo menos por mais um ano até 2028. Gente, aí é aquilo, né? A gente não tem como prever o futuro de como o Alan Patrick vai estar lá na frente, se ele vai estar rendendo o que ele rende hoje com a camisa do Inter. Ele já foi muito criticado, por exemplo, nessa temporada, em jogos que ele acabou não rendendo, sumindo, e aí começa a ter aquele ponto de interrogação, até onde vai o Alan Patrick, né? A questão dele ser um 10 diferente, ele não é aquele 10 que corre atrás da bola, ele faz a bola correr, né? Então a gente sabe. É um cara diferente, é um cara que com um toque na bola ele pode deixar o companheiro na cara do gol, com um toque ele pode decidir o jogo. Mas é aquilo, até quando? Né? Se o Inter vai dar um contrato para ele até 2027, sem esperar por metas estabelecidas para renovação automática, beleza, é mais um jogador que vai ter uma renovação, que vai ter uma valorização salarial, mas hoje a gente não discute isso. Hoje o Alan Patrick é ele e mais 10. Mas lá na frente, né, como vai ficar essa situação? É importante a gente pensar nisso também. Mas eu quero saber a tua opinião, deixa aqui nos comentários, acha que tem que renovar o contrato do Alan Patrick agora, tá certo o Inter, tá certo o André Cury pela pressão? Coloca aqui, fala sobre o Rodrigo Becão também, e é isso, cara, like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, tá certo? Beijo todo mundo, falou, até mais, tchau!